Ele, além de ter a habilidade de fazer um projeto, resolver bem uma planta, uma estrutura, ele tinha, e nos passava isso como estudantes, antes de conceber o projeto de arquitetura, ele tinha um discurso. Ele achava que todo o programa, e nós chamamos de programa o conjunto de necessidades que tem um edifício, um programa de uma casa diferente de um programa de um hospital, diferente do edifício residencial. Ele nasceu na Póvoa de Varzim, uma vila de Amorim, em Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim é uma cidade que fica ao norte de Portugal, uma cidade balneária. Então ele vem em Porto para o Recife, tendo em vista dificuldades de natureza profissional, dificuldades políticas, porque o sistema salazarista entrou num período de recrudescimento muito forte, e é justamente no começo dos anos 50 em que muitos intelectuais deixam Portugal na direção ou da França, ou ex-colônia, como o Brasil, ou outros países da Europa, mas fundamentalmente França e Brasil. A produção arquitetônica modernista brasileira influenciou enormemente essa geração de arquitetos portugueses do pós-guerra. Alguns dos seus principais mentores, o próprio Fernando Távora, dizia que o Brasil Builds, que foi um livro publicado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, foi em 43 publicado, se não me engano, era o Vignola português. Vignola é um texto clássico que é utilizado nas escolas de belas artes e que está relacionado à tradição clássica da arquitetura. No caso, a comparação de Brasil Builds com Vignola é dizendo que nós temos um novo tratado de referência. O edifício Barão de Rio Branco eu considero uma obra-prima. Nele você consegue identificar a estrutura externa, a divisão entre os andares, os saques dos armários, a área social, as varandas, ou seja, cada elemento tem o seu papel, o seu caráter e o seu material. Ele usa uns azulejos que eu poderia dizer que são abstratos, do desenho abstrato, né, porque são simplesmente traços verticais brancos no fundo azul, né, e que se deslocam. Todos os azulejos que a Amorim utilizou eram um projeto dele, desenho dele. E eram executados por um português, um artesão que ele conhecia, que utilizando a pintura à pistola, né, ele pegava o azulejo branco, quase todos são brancos, né, e pintava quase sempre tons de azul, e depois esse azulejo voltava para o forno, porque não bastava somente pintar, ele era cozido mais uma vez para poder fixar o pigmento no azulejo. Para cada contexto sociocultural você tem demandas diferentes. No Brasil, por exemplo, nos anos 50, classe média tinha capacidade financeira de ter 2, 3, 4 empregados domésticos. Portanto, a casa tinha que ter um aparato para receber o empregado doméstico. Em muitas sociedades avançadas, do ponto de vista do capital, cujo valor do mercado, o valor da mão de obra era muito mais alto. Isso não existe. Ele criou um tipo de casa muito original. O professor Geraldo Gomes chama de tipo de Amorim, que é a casa com 2 lajes inclinadas, com telha cerâmica em cima das lajes e com o uso de painéis de azulejos, que inclusive os alunos depois começaram a imitar e fazer casinhas do tipo de Amorim. Agora, infelizmente, a obra residencial dele está se perdendo, os principais representantes já se perderam, e é bem possível que em alguns anos não sobre nenhum representante. O seminário foi concebido como um edifício religioso. Houve uma mudança na concepção de formação de religiosos nos anos 60, após o Concílio do Vaticano II, e o edifício foi vendido para a Faculdade de Odontologia. Como ele nunca foi concluído, ele ocupou apenas o trecho que havia sido parcialmente concluído. Essa obra é interessante, não só pelo tamanho, pela forma em S e pela inserção no terreno, mas também pelo uso que ele fez dos materiais, o tijolo e o concreto à vista, os grandes elementos vazados. É uma pena que ele não tenha sido nunca terminado.
Aquilo foi uma equipe, não é? Ele não faz sozinho aquela obra, né? Ele, apesar de ser ateu, era o arquiteto preferido dos padres, né? Um edifício, a Caiaca, que foi imaginado como um edifício para veraneio, não para moradia permanente, mas que sintetiza basicamente as ideias que ele tinha do que seria um arranha-céu moderno, numa região tropical, adequado climaticamente no que se refere aos revestimentos das suas superfícies, né, com o uso dos azulejos, a utilização do petúrio ventilado, que permite a circulação do ar em períodos de chuva, chove, aqui no Recife não se torna frio. Muito pelo contrário, a umidade aumenta, o calor permanece, se eu fecho a janela, o interior vira uma estufa. Então é necessária essa circulação de ar. Então ele aplica isso no Caiaca. Os famosos, vamos dizer assim, peitoris ventilados, né, que são vigas no peitoril das janelas, com que o ar penetra por baixo, assim, da janela, sem precisar utilizar venezianas, né? Então isso, não digo que foi uma invenção de Amorim, mas não há como comprovar isso, mas foi um artifício que ele usou muito nas suas obras de arquitetura. O edifício Pirapama já é um edifício vinculado à atividade comercial numa zona central, então já vincula outra concepção do edifício de uso misto. Portanto, habitação, comércio e serviço numa única estrutura edificada. Então, é a concepção do adensamento das cidades e a concentração em unidades edilícias de um número muito grande de usos. Pela própria legislação, ele podia ocupar, vamos dizer assim, todo o terreno, né? Que fosse um edifício comercial. Então, o que ele faz? E o térreo e os dois pavimentos superiores, ele ocupa totalmente o terreno. E daí para cima tem um pavimento vazado, ele recua e cria uma lâmina, que é os edifícios residenciais. Todas as suas obras procuram exatamente isso, sombrear e ventilar, quer dizer, procurar a sombra e permitir que o vento circule livremente pelo interior dos ambientes. Uma obra de arquitetura existem várias demandas em diversos níveis, da clientela, financeira, principalmente a execução. Muitas das obras elas perdem qualidade na sua própria execução. Então, com isso, eu quero dizer que a concepção arquitetônica ela é apenas uma parte da arquitetura, entendida como obra construída. É necessário, é importante conservar essa história? A resposta me parece que foi definitivamente não. Por isso que a gente vê a cidade hoje perdendo uma gama muito grande
de bens patrimoniais ainda não protegidos e bens patrimoniais protegidos. Então, eu acho que é simbólico como uma consciência da cidade. Não é importante conservar. Não estou dizendo que com isso que várias pessoas da cidade pensem o contrário, mas em termos de consciência coletiva é como se tivesse sido um ato simbólico. Não é importante conservar.